Olá, amigos do nosso canal DIP Direito Público. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para você sobre direito público ligado à área municipal. Quero falar para vocês hoje sobre um assunto que muitas pessoas e até mesmo servidores confundem ao analisar essa questão. Quero dizer para vocês sobre a demissão do servidor público e a exoneração do servidor público. O servidor público é demitido e exonerado quando? Qual a diferença desses dois termos? Demissão e exoneração. Este é o nosso tema deste vídeo de hoje, tá certo? O que nós podemos já antecipar é o seguinte, que tanto a demissão como a exoneração implica no desligamento do servidor público do serviço público, do serviço que ele vem prestando, tá certo? Então eu pergunto, qual é a diferença? Onde está essa diferença entre demissão e a exoneração? Podemos dizer que na exoneração existe o desligamento do servidor por iniciativa de uma das partes, ou a pedido dele, ou ele é exonerado pelo prefeito municipal ou pelo presidente da Câmara Municipal. Então, nesses casos, tem que haver a iniciativa de uma das partes, servidor ou seu superior imediato, né, que seria o prefeito ou o presidente da Câmara. Se ele pede para sair, ele será exonerado. Se ele é mandado embora, ele é exonerado. Não existe na exoneração aquele caráter punitivo pela saída do servidor. Ele não está sendo punido, está sendo exonerado, tá certo? Ele está deixando o serviço sem nenhuma explicação, não preciso explicar por quê. Da mesma forma que ele chegou sem concurso público, por exemplo, ele está sendo exonerado. Nesse caso, nós não precisamos de ter processo administrativo quando se trata de exoneração. Basta que se faça o decreto ou a portaria do prefeito para que ele seja exonerado do serviço público. Então, quando, por exemplo, o servidor público pede para sair, ele é exonerado. O servidor público de carreira não pode ser exonerado pela administração. No caso, ele tem que pedir para sair, para nós podermos falar em exoneração, tá certo? Ele pode, às vezes, ser demitido, que eu vou falar para você daqui a pouco, pelo prefeito ou presidente da Câmara em outras situações, tá? Isso aqui que eu estou dizendo para vocês da exoneração ocorre com maior frequência com aqueles ocupantes de cargos comissionados na administração pública, aqueles que são admissíveis e demissíveis ad nutum, ou seja, da mesma forma que ele entrou, ele pode sair. Ele é convidado a entrar, ele pode ser convidado a sair pelo próprio prefeito ou presidente da Câmara, sem necessidade de se explicar a razão e sem necessidade de que haja um processo administrativo quando nós estamos falando em servidores comissionados. Então, os exemplos que eu quero deixar para vocês no caso de exoneração é a iniciativa do próprio servidor quando ele pede para sair. Pode ocorrer também, não só com os comissionados, a exoneração de um servidor público que está iniciando na administração pública, mas foi considerado inapto para o exercício das suas funções. É aquele servidor que se encontra na fase de estágio probatório, aquele servidor que foi concursado, tomou posse, entrou em exercício e já está trabalhando e está sendo submetido ao estágio probatório, que é aquele estágio de avaliação periódica de desempenho, né, que a administração tem que fazer do servidor, assegurado a ele a ampla defesa. Nós temos essa previsão no artigo 41, inciso 3 da Constituição Federal. É o momento em que esse servidor está sendo observado. E se nesse período de um ano ele for considerado inapto, ou seja, ele não preencheu aquilo que nós queríamos, a nossa expectativa, ele pode ser exonerado. Ele não vai ser demitido, não é uma punição. Ele vai ser exonerado porque não atendeu os anseios da administração, não preencheu os requisitos, os testes a ele aplicado,
em procedimento próprio durante o período probatório, tá certo? Nesse caso, nós temos que ter um processo administrativo, tá certo? Não é um processo administrativo disciplinar, mas nós temos que montar um procedimento administrativo deixando ao servidor o exercício da sua ampla defesa para, ao final, ser proferida uma decisão que pode até voltar atrás, entender que houve erro aí, que ele realmente é apto, ou confirmar aquilo que já se apurou previamente, que ele é inapto e exonerado do serviço público. Então é uma segunda opção que pode acontecer a exoneração. A iniciativa a pedido do servidor, quando ele é inapto para o exercício da função, ou não está atendendo a contento o exercício ou cumprimento das suas atribuições, o prefeito ou o presidente da Câmara, após o processo administrativo, o exonera, tá certo? E tem também uma outra hipótese que pode ocorrer, é quando o servidor público não entrar em exercício no prazo legal. Nós sabemos que, inicialmente, o servidor público, quando ele é aprovado num concurso público, ele é convocado para tomar posse, oportunidade em que ele vai assinar um termo de posse, que ele foi convocado, compareceu e tomou posse. Isso, a partir da convocação, ele tem 30 dias para comparecer no setor de RH do município ou da Câmara para tomar posse. Eu estou baseando esse prazo na Lei Federal 8.112 de 1990, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, porque eu não conheço a legislação de cada município, pode ter um tratamento diferente, mas baseado nessa legislação, no seu artigo 13, parágrafo 1º, fala que para tomar posse o servidor tem 30 dias após a sua convocação. E uma vez empossado, aí entra o que nos interessa, o servidor público dispõe de um prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 15, parágrafo 1º, da mesma Lei Federal 8.112 de 1990, 15 dias para entrar em exercício. Então ele toma posse, ele assina o termo e tem 15 dias para entrar em exercício. Se ele não entrar, ou se ele não comparecer nesse prazo, ele vai ser também exonerado e não demitido. Uma outra hipótese que pode ocorrer ainda é naquela situação em que a folha de pagamento do município ou a folha de pagamento da Câmara ultrapassou o limite legal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o município pode gastar até 54% da sua receita corrente líquida com gastos de pessoal, e a Câmara pode gastar 6% da receita corrente líquida. Se ultrapassar este limite, aqui nós estamos chegando no ponto em que o servidor pode ser até exonerado, onde eu tenho que fazer corte com gasto de pessoal, é uma outra condição que o servidor poderá ser exonerado, ou seja, para voltar a folha ao percentual normal, eu posso demitir, ou melhor, exonerar o servidor público não estável. Então, aqueles que estão em fase de estágio probatório, mesmo preenchendo os requisitos até aquele momento, mas eu tenho que reduzir a folha, eu posso exonerá-los do serviço público. E essa previsão agora de exoneração dos não estáveis para colocar a folha no percentual que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, está previsto no parágrafo 3º, inciso 2, do artigo 169 da Constituição Federal, tá certo? Uma outra hipótese que pode acontecer também de exoneração e não demissão do servidor público é aquela em que o servidor público ele se aposenta. Ele completou o tempo de serviço dele, ou ele teve que se aposentar por invalidez, ele vai ser exonerado do serviço público e não demitido. No caso de demissão, como nós já antecipei para vocês, agora falando da demissão, o servidor tem que praticar um ato infracional grave para que ele possa ser demitido do serviço público. A demissão é uma das penalidades ou das sanções aplicadas para o servidor que comete infração disciplinar. Nós temos a advertência, temos a suspensão, outras
sanções que podem ser aplicadas. Mas para que o servidor possa ser demitido, a única hipótese que ele pode ser demitido é quando ele pratica uma falta grave, uma infração disciplinar grave. O artigo 132 da Lei 8.112, que é a lei que cuida do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, eu estou tomando como exemplo aqui, como eu já disse, porque as leis municipais do seu município, e vocês têm que observar a lei do seu município ou da sua Câmara, pode trazer situações um pouco diferentes. Então, se a gente pegar o artigo 132 da Lei Federal 8.112 de 1990, traz algumas hipóteses, por exemplo, em que o servidor pode ser demitido, obviamente, depois de ser submetido a um processo administrativo, onde lhe seja assegurado a ampla defesa, quando ele cometer, por exemplo, um crime contra a própria administração pública. Então, ele cometeu um crime, ele está sendo processado criminalmente, mas administrativamente já existe um processo disciplinar nesses termos, onde pode levar a sua demissão a bem do serviço público, porque ele praticou um crime contra a administração pública. Se ele pratica também um ato de improbidade administrativa, ele pode ser demitido a bem do serviço público mediante um processo administrativo regular, tá certo? Por exemplo, o tesoureiro de uma prefeitura que aplica aí, desvia verba, mesmo que não seja proveito próprio, ou que seja proveito próprio de terceiros, desvia uma verba pública que era para ser aplicada numa obra para pagamento de folha de salários, por exemplo, ele pode ser demitido do serviço público, desde que haja um processo administrativo, lhe dê ampla defesa e, ao final, ele seja considerado culpado. Nesse caso, ele vai ser submetido a esse processo e, ao final, pode ser demitido do serviço público. E a demissão do serviço público pode trazer ainda outros dissabores a esse servidor, por exemplo, incompatibilizá-lo para a investidura em um novo cargo, por exemplo, por um período de 5 anos na administração pública. Dependendo da gravidade, ele poderá, não é obrigatório. Às vezes é demitido e não tem essa situação, mas ele pode ser demitido e ficar incompatibilizado para a investidura em um novo cargo na administração pública por um período de 5 anos, tá certo? Por exemplo, pode, nessa hipótese aqui, que ele pode ser considerado, aí, vamos dizer assim, incompatibilizado para o exercício do cargo, quando, por exemplo, ele se utiliza do cargo para lograr proveito pessoal para ele ou para terceiro, né, em detrimento da dignidade da sua função pública. Isso é uma das previsões que existe no artigo 117, inciso 9, e artigo 136 da Lei Federal 8.112 de 1990. Vocês vejam que eu falei muito sobre essa lei federal. É porque eu tomo ela como parâmetro, porque as outras não diferem muito, mas às vezes diferem, as municipais de cada município. Então, eu não vou falar de uma lei municipal, que eu poderia estar falando aqui, a sua de ser diferente. Então, eu pego a federal, que é aplicado aos servidores da União, para ter como exemplo. E com isso, encerro esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido qual a diferença do servidor quando ele é exonerado e qual a diferença do servidor quando ele é demitido. São figuras totalmente distintas, mas às vezes a pessoa confunde. O servidor aposentou e foi demitido. Não, ele foi exonerado. Não é uma punição, aliás, aposentou e tem que dar um prêmio para esse servidor que conseguiu trabalhar tanto tempo na administração pública. Então eu encerro por aqui este vídeo, espero que vocês tenham gostado, peço que novamente que compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, o seu comentário na nossa tela, para que nós possamos crescer a cada dia mais. Até a próxima, se Deus quiser.